Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 4, capítulo 21, 17 de outubro de 1900. As almas sofredora e uma oração humilde fazem perder toda a força a Jesus e o torna tão débil de deixar-se atar por aquela alma o aspecto da justiça. Ao vir meu adorável Jesus, pareceu-me vê-lo tão sofredor, que dava compaixão. Lançando-se em meus braços, disse-me: minha filha, acalma o furor da minha justiça de outra maneira. Enquanto eu estava nisto, pareceu-me ver a justiça divina armada de espadas, de flechas de fogo, que dava terror ao mesmo tempo à força com que pôde agir. Por isso toda assustada disse: como posso acalmar a tua ira se te vejo tão forte que podes num simples instante aniquilar o céu e a terra? E ele, no entanto, uma alma sofredora e uma oração humildíssima fazem-me perder toda a minha força e fazem-me tão débil que me deixo atar por essa alma como a ela parece e lhe apraz. E eu, Senhor, em que aspecto tão feio se faz ver a justiça? Jesus acrescentou: não é feia, se tu a vês tão armada. Isto foi provocado pelos homens, mas em si mesma é boa e santa, como os meus outros atributos, porque em mim não pode haver sequer a sombra do mal. É verdade que seu aspecto parece áspero, pungente, armado, mas os frutos são doces e saborosos. Dito isto, desapareceu. Volume 4, capítulo 22, 20 de outubro de 1900. A justiça quer a satisfação do que é injusto. Assim o amor quer o alívio de amar e de ser amado. Esta manhã, ao vir meu adorável Jesus, me fazia ver seus atributos e me disse: minha filha, todos meus atributos estão em contínua atitude para com os homens, e todos exigem o seu tributo. Depois acrescentou: assim como a justiça quer a satisfação do que é injusto, assim meu amor quer o desabafo de amor e de ser amado. Tu põe-te na justiça e reza, repara, e quando receberes algum golpe, tenha a paciência de suportá-lo. Depois passa ao meu amor e dá-me o desabafo do amor. De outra maneira, ficaria desiludido no amor. Desta vez sinto toda a necessidade de desabafar o meu amor reprimido. E se me fosse dado fazê-lo, definharia e desmaiaria. Enquanto dizia isto, começou a me beijar, a me acariciar e a me fazer tantas que não tenho palavras para saber manifestá-las. E queria que eu lhe correspondesse, dizendo-me: assim como eu sinto a necessidade de desabafar contigo em amor, assim tu tens necessidade de desabafar em amor comigo. Não é verdade? Então, depois de nos termos descarregado mutuamente no amor, desapareceu. Volume 4, capítulo 23, 22 de outubro de 1900. Dúvidas de Luísa sobre as coisas que lhe acontecem. Ela quer saber se são de Deus ou do demônio. A obediência não tem razão humana. Sua razão é divina.
Esta manhã me encontrava toda oprimida e com temor de que não fosse Jesus bendito que operava em mim, mas o demônio. Mas apesar disso, não sabia conter-me em buscá-lo e desejá-lo. E assim que se dignou vir, me disse: O que é que garante que o sol nasce, senão a luz que põe em fuga as trevas noturnas e o calor que expande na mesma luz? Se dissesse que o sol nasceu, e no entanto parece mais densa a escuridão da noite, e não se sente nenhum calor, o que dirias tu? Que não é sol verdadeiro o que saiu, que não é sol verdadeiro que saiu, senão falso, porque não se veem os efeitos do sol. Agora, se a minha visão te afasta das trevas e te mostra a luz da verdade, fazendo-te sentir o calor da minha graça, por que queres cansar-te o cérebro, pensando que não sou eu quem obra em ti? Acrescento, porque assim o quer a obediência, que no outro, que no outro dia estava pensando que se de verdade acontecem tantos castigos que escrevi nestes cadernos, quem terá coração de ser espectador? E o bendito Senhor claramente me fez compreender que alguns se realizarão enquanto ainda estiver sobre esta terra, outros depois de minha morte, e alguns outros serão diminuídos em parte. Então fiquei um pouco mais aliviada por pensar que não era a minha vez de ver todos. Aqui está satisfeita a senhora obediência, que começou a franzir a testa e dar lamentos e a repreender. Parece que esta bendita senhora não quer em nenhum modo adaptar-se à razão humana, não quer ocupar-se de nenhuma circunstância, mas parece que não tem razão. E na verdade é um martírio ter que ver com, com alguém que não tem razão, porque para poder estar um pouco bem é necessário perder a própria razão, porque a senhorita vai se gabando. Eu não tenho nenhuma razão humana, por isso não sei adaptar-me à maneira humana. Minha razão é divina. E quem quiser viver em paz comigo, é absolutamente necessário que perca a sua, para fazer aquisição da minha. Assim é como raciocina a senhorita. O que se pode dizer? É melhor calar-se, porque o direito, ou ao contrário, sempre quer a razão e se gloria de negá-la sempre. Volume 4, capítulo 24, 23 de outubro de 1900. O verdadeiro amor nunca está sozinho. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, meu adorável Jesus me fazia ver o confessor que punha a intenção de me fazer sofrer a crucificação. Minha pobre natureza sentia repugnância, não porque não quisesse sofrer, senão por outras razões, que não é necessário descrevê-las aqui. Mas Jesus, como lamentando-se de mim, dizia ao Pai: não quer submeter-se. Eu me enterneci ante o lamento. O Padre renovou a ordem e me submeti. Depois de ter sofrido um pouco, como via o Pai presente, o Senhor disse: amada minha, és o símbolo da Santíssima Trindade. Eu, o Pai e tu. Meu amor, desde ab eterno, jamais esteve sozinho, senão sempre unido em perfeita e recíproca união com as divinas pessoas. Porque o verdadeiro amor jamais está sozinho, senão que produz outros amores e goza o ser amado pelos amores que ele mesmo produziu.
E se está só, ou não é de natureza do amor divino, ou bem está só aparentemente, se soubesses quanto me agrado, e me agrada poder continuar nas criaturas aquele amor que, desde a aba eterno, reinava e reina ainda agora na Santíssima Trindade, eis porque digo que quero o consentimento da intenção do confessor unido comigo, para poder continuar mais perfeitamente este amor que simboliza a Trindade Sacrossanta. Volume 4, capítulo 25, 29 de outubro de 1900. A coisa mais essencial e necessária numa alma é a caridade. Depois de ter passado alguns dias de privação e de silêncio, esta manhã, ao ouvir o bendito Jesus, disse-me: vê-se que não é mais vontade tua o meu estado. E ele: sim, sim, levanta-te e vem aos meus braços. Porque este falar, esqueci o estado penoso dos dias passados e corri a seus braços. E como se via o lado aberto, disse: meu amado, já faz algum tempo que não me admitiste a chupar o teu lado. Peço-te que me admitas hoje. E Jesus, amada minha, bebe, pois, ao teu prazer e cura-te. Quem pode dizer minha alegria e avidez, com que pus minha boca para beber daquela fonte divina? Depois de beber até não ter mais onde colocar nem sequer outra gota, separei-me e Jesus me disse: saciaste? Se não, segue bebendo. E eu, saciada, não, porque dessa fonte quanto mais se bebe, mais cresce a sede. Só que, sendo muito pequena a minha capacidade, não sou capaz de conter mais. Depois disso, via com Jesus outras pessoas e disse: a coisa mais essencial e necessária numa alma é a caridade. Se não há caridade, acontece como aquelas famílias ou reinos que não têm governantes. Tudo está transtornado. As coisas mais belas ficam obscurecidas. Não se vê nenhuma harmonia. Quem quer fazer uma coisa e quem outra. Assim acontece na alma onde não reina a caridade. Tudo está em desordem. As mais belas virtudes não harmonizam entre elas. Por isso a caridade se chama rainha, porque tem regime, ordem e dispõe tudo. Volume 4, capítulo 26, 31 de outubro de 1900. A medicina mais saudável e eficaz nos momentos mais tristes da vida é a resignação. Encontrando-me no meu estado habitual, senti-me fora de mim mesma e encontrei a Rainha Mãe. E vendo-me começou a falar da justiça, de como está prestes a descarregar-se com toda a ira contra as nações. Disse muitas coisas sobre isto, mas não tenho palavras para o expressar. E enquanto estava aí, via todo o céu cheio de pontas de espadas contra o mundo. Em seguida acrescentou: minha filha, tu muitas vezes desarmaste a justiça divina e te contentaste em receber sobre ti seus golpes. Agora que a vez no cúmulo do furor, não te desanimes, senão se animosa, com ânimo cheio de santa fortaleza, entra nessa justiça e dá-lhe. Não tenhas temor de as espadas, de fogo e de tudo que possas encontrar para obter este propósito. Se te vires ferida, golpeada, queimada, rejeitada, não retrocedas, não que
senão que te seja de estímulo para prosseguir. Olha, para fazer isto, vim eu em tua ajuda, trazendo-te uma vestidura, com a qual, usando-a, tua alma adquirirás valor e fortaleza, para não temer nada. Dito isso, tirou do seu manto uma veste entrelaçada de ouro, jaspeado de várias cores, e vestiu a minha alma, e deu-me o seu filho, dizendo: E eis que, como penhor do meu amor, te dou em custódia o meu amadíssimo filho, para que o guardes, o ames e o contentes em tudo. Procure fazer as minhas vezes, para que, encontrando em ti toda a sua alegria, o desgosto que lhe dão os demais não lhe possa causar tanta pena. Quem pode dizer como fiquei feliz e fortificada ao ser vestida por essa vestidura e com a amorosa prenda entre meus braços? Felicidade maior certamente não poderia desejar. Então a rainha mamãe desapareceu e eu fiquei com meu doce Jesus. Tendo girado um pouco pela terra e entre tantos encontros, nos encontramos com uma alma em poder do desespero. Tendo compaixão dela, nos aproximamos e Jesus quis que eu lhe falasse, para lhe fazer compreender o mal que fazia, e com uma luz que o próprio Jesus me infundia, lhe disse: a medicina mais proveitosa e eficaz nas circunstâncias mais tristes da vida é a resignação. Ao ficares desesperado, em vez de tomares o remédio, estás a tomar o veneno para matar a tua alma. Não sabes tu que o remédio mais oportuno para todos os males, a coisa principal que nos faz nobres, nos diviniza e nos assemelha a nosso Senhor, e tem virtude de converter em doçura as mesmas amarguras, é a resignação? Que coisa foi a vida de Jesus sobre a terra, senão continuar o querer do Pai, e enquanto estava na terra, estava unido com o Pai no céu? Assim, a alma resignada, enquanto vive na terra, a alma e a sua vontade está unida com Deus no céu. Pode-se dar coisa mais querida e desejável que esta? Aquela alma, como sacudida, começou a se acalmar, e eu, junto com Jesus, nos retiramos. Seja tudo para a glória de Deus e seja sempre bendito. Volume 4, capítulo 27, 2 de novembro de 1900. Quem habita em Jesus nada no oceano de todos os contentamentos. Esta manhã me sentia toda oprimida e aflita, com a adição que o bendito Jesus não se fazia ver. Depois de muito esperar, saiu de dentro de meu interior e, abrindo-me seu coração, me punha dentro, dizendo: fica dentro de mim. Só aqui encontrarás a verdadeira paz e estável contente, porque dentro de mim não penetra nada do que não pertence à paz e felicidade, e quem habita em mim não faz outra coisa que nadar no oceano de todos os contentamentos. Enquanto, ao sair de mim, ainda que a alma não se desse ao trabalho de nada, só de ver as ofensas que me fazem e o modo como me desgostam, já vem a participar nas aflições e fica perturbada por isso. Por isso tu, de vez em quando, esquece de tudo, entra dentro de mim e vem a saborear minha paz e felicidade. Depois sai fora e faz meu ofício de reparadora minha. Dito isso, desapareceu.
capítulo 4, volume 4, capítulo 28, 8 de novembro de 1900. A obediência restitui à alma o seu estado original, continuando seus habituais atrasos ao vir. Eu sentia todo o peso de sua privação, quando subitamente veio e, sem saber por que, me fez esta pergunta: você me saberia dizer por que a obediência é tão glorificada e causa tanta honra de imprimir na alma a imagem divina? Eu, toda confusa, não soube o que responder, mas o bendito Jesus, com uma luz intelectual que me mandava, me respondeu ele mesmo. Mas como é por meio de luz e não de palavras, não tenho palavras para expressá-lo, mas a obediência quer que o tente para ver se consigo escrevê-lo. Ainda que acredito que direi disparates e escreverei coisas que não concordarão, mas ponho toda a minha fé na obediência, especialmente que são coisas que se referem diretamente a ela. E agora começo a tentar. Então parecia que me dizia: a obediência é tão glorificada porque tem virtude de descobrir, desde as raízes, as paixões humanas. Destrói na alma tudo que é terreno e material, e com grande honra sua restitui à alma seu estado original. Isto é, como foi criada por Deus, na justiça original, antes de ser expulsa do Éden terrestre. E neste sublime estado, a alma se sente fortemente atraída por tudo que é bem. Sente connatural e ela tudo o que é bom, santo e perfeito, com um horror grandíssimo, mesmo à sombra do mal. Com esta natureza feliz, recebida pela peritíssima mão da obediência, a alma não experimenta mais dificuldade para seguir as ordens recebidas. Muito mais que quem manda deve mandar sempre o bem. E eis como a obediência sabe imprimir bem a imagem divina, e não só isso, mas muda a natureza humana na divina, porque como Deus é bom, santo e perfeitíssimo, e é levado a tudo que é bom e odeia sumamente o mal, assim a obediência tem virtude de divinizar a natureza humana e de fazer-lhe adquirir as propriedades divinas. E quanto mais a alma se deixa guiar por esta peritíssima mão, tanto mais adquire de divino e destrói o próprio ser. Por isso é tão glorificada e honrada, tanto que eu mesmo me submeti a ela, por ela fiquei honrado e glorificado, e restituí por meio dela a honra e a glória a todos os meus filhos, que pela desobediência tinham perdido. E isto mais ou menos soube manifestar. O resto tenho na mente, mas me faltam as palavras, porque é tanta a altura do conceito desta virtude, que minha pobre linguagem humana não sabe adaptar-se a colocá-la em palavras. Volume 4, capítulo 29, 10 de novembro de 1900. Jesus ensina-lhe onde está o verdadeiro amor. Continuava sem vir, e eu me sentia imersa na maior amargura. Minha alma ficava dilacerada de mil maneiras. Sentia como uma sombra junto a mim e ouvia a voz do meu adorável Jesus, mas sem vê-lo, que me disse: o amor mais perfeito está na verdadeira confiança que se deve ter para o objeto amado. E ainda que se visse perdido o objeto que se ama, então mais que nunca é tempo de demonstrar esta viva confiança. Este é o meio mais fácil para se colocar em posse
do que ardentemente se ama. Disse isto, desapareceu a sombra e a voz. Quem pode dizer a pena que sinto por não ter visto meu amado bem? Volume 4, capítulo 30, 11 de novembro de 1900. Saindo do divino querer, se perde o conhecimento de Deus e de si mesmo. Parece que o Senhor bendito quer exercitar-me na paciência. Não tem compaixão nem de minhas lágrimas, nem de meu dolorosíssimo estado. Eu, sem Ele, me vejo imersa nas maiores misérias. Creio que não haja alma mais perversa que a minha, se bem que, estando com Jesus, me vejo mais que nunca má. Mas como me encontro com Ele, que possui todos os bens, minha alma encontra o remédio a todos os males. Assim que, faltando Ele, tudo para mim termina. Não há nenhum remédio para minhas grandes misérias. Muito mais me oprime o pensamento de que não seja mais vontade sua meu estado, e não estando em seu querer, me parece estar fora do centro, e muitas vezes penso em como sair. Agora, estando com estas disposições, ouvi-o atrás de minhas costas que me dizia: cansaste, não é verdade? E eu, sim, Senhor, sinto-me bastante cansada. E ele continuou: ah, minha filha, não saias de meu querer, porque saindo de dentro dele, vens a perder meu conhecimento. E não conhecendo-me, vens a perder o conhecimento de ti mesmo. Porque só se distingue com clareza se há ouro ou lama com os reflexos da luz. Porque se tudo é trevas, facilmente se podem confundir os objetos. Agora, luz é meu querer, que te dando o meu conhecimento, aos reflexos dessa luz, venha a conhecer quem você é, e vendo a tua fraqueza, o teu puro nada, agarraste aos meus braços, e junta-te ao meu querer, vives comigo no céu. Mas se quiser sair de meu querer, a primeira coisa que perderá é a verdadeira humildade, e depois virá a viver sobre a terra, e será obrigada a sentir o peso terreno, a gemer e suspirar como todos os outros desventurados que vivem fora de minha vontade. Dito isto, foi retirado, sem sequer ser visto. Quem pode dizer o rasgo de minha alma? Volume 4, capítulo 31, 13 de novembro de 1900. Vê as muitas misérias humanas, o rebaixamento e despojamento da igreja, a mesma degradação dos sacerdotes. Depois de ter passado vários dias de privações amargas, tendo recebido a Santa Comunhão, no meu íntimo vi 3 crianças. Era tanta a sua beleza e igualdade que pareciam os 3 nascidos de um mesmo parto. Minha alma ficou surpreendida e estupefata ao ver tanta beleza encerrada no círculo de meu interior tão miserável. E mais crescia meu assombro porque via a estes três meninos como se tivessem na mão muitas cordas de ouro, com as quais se amarravam totalmente a mim, ligavam todo o meu coração a eles. Então, como se cada um tomasse seu lugar, começaram a discutir entre eles. Mas eu não entendia e não encontro palavras para poder repetir a sua altíssima linguagem. Só posso dizer que, em um abrir e fechar de olhos, vi as tantas misérias humanas, a degradação e despojamento da igreja,
a mesma degradação dos sacerdotes, que, em vez de ser luz para os povos, são trevas. Então toda a amarga por estas cenas tem dito: Santíssimo Deus, dá paz à Igreja, faz que lhe restituam o que lhe tiraram. Não permitas que os maus riam nas costas dos bons. E enquanto dizia isto, as crianças disseram: São arcanos incompreensíveis de Deus. Dito isso, desapareceram e eu retornei em mim mesmo. Capítulo 4, volume 4, capítulo 32, 14 de novembro de 1900. A Rainha Mãe conforta Jesus, transporta para o purgatório. Esta manhã, ao vir meu adorável Jesus, me transportou para fora de mim mesma e me pediu um consolo às suas penas. Eu não tendo nada a dizer, eu não tendo nada disse. Meu docíssimo amor, se estivesse a Rainha Mãe, poderia reanimar-te com seu leite, porque eu não tenho outra coisa que misérias. Nesse momento veio a Santíssima Rainha e eu imediatamente lhe disse: Jesus sente necessidade de um alívio. Dá-lhe o teu docíssimo leite para que fique aliviado. Então nossa amadíssima mamãe lhe deu o seu leite, e meu amado Jesus ficou todo aliviado. Depois, dirigindo-se a mim, me disse: Eu me sinto confortado, também você se aproxima dos meus lábios e beba parte deste leite que recebi de minha mãe, para que possamos ficar ambos reanimados. Assim o fiz, mas quem pode dizer a virtude daquele leite que saía a borbotões de Jesus e que continha tanta que parecia uma fonte imensa, que, embora bebessem todos os homens, não diminuiriam em nada. Depois disso, giramos um pouco pela terra, e em um lugar parecia que estavam pessoas sentadas ao redor de uma mesinha que diziam: haverá uma guerra na Europa, e o que será mais doloroso é que será produzida por parentes. Jesus escutava, mas não dizia nada a respeito disso. Por isso não estou segura se acontecerá ou não, sendo os julgamentos humanos mutáveis, e o que hoje dizem amanhã desdizem. Depois transportou-me para dentro de um jardim onde sobressaía um edifício grandíssimo, como se fosse um mosteiro, povoado de tanta gente que era difícil contá-lo. Meu adorável Jesus, à vista daquela gente, se virou de costas e se abraçou a mim, pondo sua cabeça apoiada em meu ombro junto ao pescoço e me disse: Minha querida, não me faça vê-las, senão sofreria muito. Também eu o abracei e, aproximando-me de uma destas almas, disse: Ao menos digam-me quem são. E ela respondeu: Somos todas almas purgantes, e nossa libertação está condicionada à satisfação daqueles piedosos legados que deixamos a nossos sucessores. E como não se satisfazem, nós estamos obrigadas a estar aqui, longe de nosso Deus. Que pena é para nós, porque Deus é para nós um ser necessário, do qual não podemos prescindir. Sentimos uma contínua morte que nos martiriza no modo mais impiedoso. E se não morremos, é porque nossa alma
Nossa alma não está sujeita a isso. Assim que, sofredores como estamos, sendo privados de um objeto que forma toda a nossa vida, imploramos a Deus que faça sentir aos mortais uma mínima parte de nossas penas, privando-os do que é necessário à manutenção da vida corporal, a fim de que aprendam por sua própria conta como é doloroso estar privado do que é absolutamente necessário. Depois disso, o Senhor levou-me para outro lugar, e eu, sentindo compaixão por aquelas almas, disse: Como, ó meu bom Jesus, virastes o teu rosto daquelas almas benditas que tanto suspiram, enquanto bastava só fazer-te ver para que ficassem livres das penas e ficassem beatificadas. E ele, minha filha, se eu me mostrasse a elas, como não estão de todo purgadas, não teriam podido sustentar minha presença. E em vez de lançar-se entre meus braços, confundidas se teriam retirado, e não teriam feito outra coisa que aumentar meu martírio e o seu. É por isso que eu fiz assim. Disse isso, desapareceu. Volume 4, capítulo 33, 16 de novembro de 1900. Jesus tira-lhe o coração e dá-lhe o seu amor por coração. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, meu adorável Jesus fazia ver todo o meu interior, cheio de flores, como se fosse uma cabana. E a ele que estava dentro, a divertir-se e a satisfazer-se de tudo. Eu, vendo-o nessa atitude, disse-lhe: Meu docíssimo Jesus, quando tomará este meu coração para uniformizá-lo todo ao teu, de modo que possa viver da vida do teu coração? Enquanto dizia isto, meu sumo único bem tomou uma lança e me abriu a parte que corresponde ao coração. Depois, com suas mãos, o tirou e olhou, e olhava tudo para ver se estava despojado e tinha as qualidades para poder estar em seu santíssimo coração. Também eu o olhei e, com minha surpresa, vi impressa em uma parte a cruz, a esponja e a coroa de espinhos. Mas querendo vê-lo pela outra parte e por dentro, porque parecia inchado, como se pudesse abrir-se, meu amado Jesus me impediu, dizendo: Quero mortificar-te, não deixando-te ver tudo o que derramei neste coração. Sim, aqui dentro deste coração está todos os tesouros de minhas graças, que a humana natureza pode chegar a conter. Naquele momento, encerrou em seu santíssimo coração, acrescentando: Teu coração tomou posse em meu coração, e eu por coração te dou o meu amor, que te dará vida. E aproximando-se daquela parte, mandou 3 suspiros, contendo luz que tomava o lugar do coração, e depois fechou a ferida, dizendo: Agora mais que nunca te convém fixar-te no centro de meu querer, tendo por coração só meu amor, nem sequer por um só instante deve sair dele, e meu amor só encontrará em ti o seu verdadeiro alimento, se encontrar em ti, em tudo e por tudo, a minha vontade. Nela encontrará a sua satisfação e a verdadeira e fiel correspondência. E aproximando-se da boca, mandou-me mais 3 suspiros, e ao mesmo tempo derramou um doce licor que me embriagava. Então, como levado por entusiasmo, dizia: Olha, teu coração está no meu, assim que não é mais teu. E me beijava e me voltava a beijar, e me fazia 1000 finezas de amor. Mas quem pode dizê-las todas? Parece-me impossível manifestá-las. Quem pode dizer o que sentia ao encontrar-me em mim mesma?
Só sei dizer que me sentia como se não fosse mais eu, sem paixões, sem inclinações, sem desejos, toda abismada em Deus. Na parte do coração sentia um frio sensível, em comparação com as outras partes. Volume 4, capítulo 34, 18 de novembro de 1900. A união do coração com o de Jesus faz passar ao estado de perfeita consumação. Jesus continua a ter meu coração no seu coração, e de vez em quando se digna fazer-me ver isso, fazendo festa como se tivesse feito uma grande aquisição. E nestes dias, encontrando-me fora de mim mesma, na parte que corresponde ao coração, em vez do coração, vejo a luz que o bendito Jesus me enviou naqueles 3 respiros. Depois, esta manhã, ao vir, mostrando-me o seu coração, disse-me: Amada minha, qual queres, o meu coração ou o teu? Se queres o meu, vais sofrer mais. Mas deves saber que fiz isto para te fazer passar a outro estado. Porque quando se chega à união, se passa a outro estado, que é o da consumação. E a alma, para passar a este estado de perfeita consumação, tem necessidade ou do meu coração para viver, ou do seu todo transformado no meu. De outra maneira, não pode passar a este estado de consumação. E eu, tremendo toda, respondi: Doce amor meu, minha vontade não é mais minha, senão tua. Faz o que queiras, e eu estarei mais contente. Depois disso, lembrei-me de algumas dificuldades do confessor. E Jesus, vendo meu pensamento, me fez ver como se eu estivesse dentro de um cristal. E este impedia ver aos demais o que o Senhor operava em mim. E adicionei: Você só conhece o cristal e o que ele contém dentro. Para os reflexos de luz, assim é para você. Quem traz a luz da crença vai tocar com as mãos o que eu faço em você. Senão você vai perceber as coisas naturalmente. Volume 4, capítulo 35, 20 de novembro de 1900. Devendo viver do coração de Jesus, ele lhe dá regras para aprender um viver mais perfeito. Encontrando-me fora de mim mesma, meu adorável Jesus continua a fazer-me ver meu coração no seu, mas tão transformado que não reconheço mais qual é o meu e qual é o de Jesus. Ele se conformou perfeitamente com o seu. Imprimiu-lhe todas as insígnias da paixão, fazendo-me entender que seu coração, desde que foi concebido com estas insígnias da paixão, tanto que o que sofreu no último de sua vida foi um transbordamento do que seu coração havia sofrido continuamente. Pareceu-me vê-los como um assim o outro. Parecia-me ver o meu amado Jesus ocupado em preparar o lugar onde devia pôr o coração, perfumando e adornando com tantas flores diversas, e enquanto isto fazia, me disse: Amada minha, devendo viver do meu coração, te convém empreender um modo de viver mais perfeito. Por isso quero de ti, primeiro, uniformidade perfeita à minha vontade, porque jamais poderás amar-me perfeitamente, até que me ames com a minha mesma vontade. Melhor te digo que, amando-me com a minha mesma vontade, chegarás a amar-me a mim e ao próximo como a meu mesmo modo de amar, com o meu mesmo modo de amar. Segundo, humildade profunda, pondo-te diante de mim e das criaturas como a última de todas.
Terceiro, pureza em tudo, porque qualquer mínima falta de impureza, tanto no amar como no agir, tudo se reflete no coração, e este fica manchado. Por isso quero que a pureza seja como o orvalho sobre as flores, ao despontar do sol, no qual se reflete os raios. Transmuta essas pequenas gotas, como eram tantas pérolas preciosas, que encantam as pessoas. Assim, todas as suas obras, pensamentos e palavras, batidas e afetos, desejos e inclinações, se adornadas pelo orvalho celestial da pureza, tecerá um doce encanto não só aos olhos humanos, mas o todo o empírico. Quarto, a obediência vai unida com minha vontade, porque se esta virtude se refere aos superiores que te dei na terra, minha vontade é obediência, que se refere a mim diretamente. Tanto que se pode dizer que a uma e a outra, ambas são virtude de obediência, com esta única diferença, que uma se refere a Deus e a outra se refere aos homens. As duas têm o mesmo valor e não pode estar uma sem a outra, pelo que as duas as deve amar da mesma forma. Depois acrescentou: deve saber que de agora em diante viverás com meu coração e deves entendê-lo a modo de meu entendê-lo a modo de meu coração, para encontrar em ti minhas complacências. Por isso te recomendo, porque não é mais teu coração, senão meu coração. Volume 4, trecho 36. Jesus coloca-se no lugar do coração de Luísa. Disse-lhe o alimento que quer dela. Continua a fazer ver meu adorável Jesus. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, via-o dentro de mim, e os dois corações tão fundidos que pareciam um. E o meu docíssimo Jesus disse-me: hoje decidi dar-te um lugar do coração a mim mesmo. Decidi dar-te em lugar do coração a mim mesmo. Naquele momento vi que Jesus tomava lugar naquele ponto onde está o coração. E o de Jesus recebia a respiração e sentia o batimento do coração, como me sentia feliz vivendo desta maneira. Depois disto, acrescentou: tendo eu tomado o lugar do coração, convém-te ter um alimento sempre preparado para me nutrir. O alimento será meu querer, e tudo que te mortificarás e do que te privarás por amor meu. Mas quem pode dizer tudo o que em meu interior passou entre Jesus e eu? Creio que é melhor calar-me. De outra maneira, sinto como se estragasse. Com a minha língua não adestrada para falar de graças tão grandes que o Senhor fez à minha alma, não me resta outra coisa que agradecer ao Senhor, que tem consideração de uma alma tão miserável e pecadora. Volume 4, capítulo 37, 23 de novembro de 1900. Modo no qual estão as almas em Jesus. Encontrando-me em meu habitual estado, meu amante Jesus me transportou para fora de mim mesmo, e saindo de dentro de meu interior, se fazia ver tão grande que absorvia nele toda a terra, e estendia tanto sua grandeza que minha alma não encontrava o termo. Sentia-me dispersa em Deus, não só eu, mas todas as criaturas ficavam dispersas. E ó, como parecia impróprio, que afronta se faz a nosso Senhor, que nós, pequenos vermes, vivendo nele, ousemos ofendê-lo. Ó, se todos pudessem ver o modo como estamos em Deus, como se cuidariam
de não lhe dar nem sequer a sombra de um desgosto. Depois se fazia tão alto que absorvia nele todo o céu, assim que em Deus mesmo via a todos, os anjos e santos, ouvia seu canto, entendia muita coisa da felicidade eterna. Depois disto, via que de Jesus saíam muitos ribeiros de leite e eu bebia deles. Mas sendo eu muito restrita e Jesus tão grande e alto que não tinha limite nem de grandeza nem de altura, não conseguia absorver tudo em mim. Muitos corriam fora, embora permanecessem em Deus mesmo, e eu sentia um desgosto por isso e teria querido que todos corressem a beber destes ribeiros. Mas escassíssimo era o número dos viadores que bebiam. Nosso Senhor, desgostoso também por isso, me disse: isto que vês é a misericórdia contida, e isto irrita principalmente a justiça. Como não devo fazer justiça enquanto eles mesmos me impedem de misericórdia? E eu, segurando as mãos dele, apertei-o e disse: não, Senhor, não podes fazer justiça. Não quero eu, e não querendo eu também, tu o queres. Porque a minha vontade não é mais minha, mas tua. E sendo tua, tudo o que eu não quero, também tu o queres. Não me disseste tu mesmo que devo viver em tudo e por tudo que o teu querer? O meu falar desarmou a meu doce Jesus. Diminuiu de novo e fechou-se dentro de mim, e eu encontrei-me em mim mesma. Capítulo 4, volume 4, capítulo 38, 25 de novembro de 1900. A natureza do verdadeiro amor é de transformar as penas e alegrias, de transformar em penas e alegrias, as amarguras em doçuras. Demorando a vir, meu docíssimo Jesus sentia-me quase com temor, e ainda não vinha, mas depois, com a minha surpresa, tudo de improviso veio e me disse: amada minha, queres saber quando uma obra se faz pela pessoa amada? Quando uma obra se faz pela pessoa amada? Quando, encontrando sacrifícios, amarguras, penas, tem virtude de mudá-las em doçuras e delícias, porque esta é a natureza do verdadeiro amor, a de transformar as penas em alegrias, as amarguras em doçuras. Se se experimenta o contrário, é sinal de que não é o verdadeiro amor que opera. Oh, em quantas obras se diz, faço por Deus, mas nas dificuldades retrocedem. Com isto fazem ver que não era por Deus, senão pelo próprio interesse para fazer e prazer que sentiam. Depois ele adicionou: geralmente se diz que a própria vontade estraga todas as coisas e infecta as obras mais santas. Porém, se esta vontade própria está conectada com a vontade de Deus, não há outra virtude que a possa superar, porque onde há vontade não há. Onde há vontade, há vida, no obrar o bem, mas onde não há vontade, há morte no obrar. O bem se obrará fastiosamente, como se estivesse em agonia. Capítulo 39 do versículo do volume 4, 3 de dezembro de 1900. A natureza da Santíssima Trindade.
é formada de amor puríssimo, simplíssimo e comunicativo. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, encontrei o menino Jesus entre os braços e enquanto me deleitava em olhá-lo, sem saber como, do mesmo menino saiu um segundo, e depois, de breves instantes, um terceiro menino. Os dois semelhantes ao primeiro, embora diferentes entre eles. Surpreendida, ao olhar para isto, disse: ó, como se toca com a mão o mistério sacrossanto da Santíssima Trindade, que enquanto sois um, sois também três. Parecia-me que os três me diziam, mas ao sair a palavra formava uma só voz. Nossa natureza está formada de amor puríssimo, simplíssimo e comunicativo. E a natureza do verdadeiro amor tem como propriedade especial produzir de si mesmo imagens todas semelhantes, na potência, na bondade, na beleza e em tudo que ele contém. E só para dar um relance mais sublime, a nossa onipotência põe a marca da distinção, de modo que esta nossa natureza, derretendo-se em amor, como é simples, sem nenhuma matéria que pudesse impedir a união dela, forma três e voltando a derreter uma, forma um só. E é tão certo que a natureza do verdadeiro amor tem isso de produzir imagens todas semelhantes a si, ou de assumir a imagem de quem se ama, que a segunda pessoa, ao redimir o gênero humano, assumiu a natureza e a imagem do homem, e comunicou ao homem a divindade. Enquanto isso dizia, eu distinguia muito bem o meu amado Jesus, reconhecendo nele a imagem da natureza humana, e só por ele tinha a confiança de permanecer diante deles, senão quem se atreveria? Sim, me parecia que a humanidade assumida por Jesus havia aberto o comércio à criatura, a fim de fazê-la subir até o trono da divindade, para ser admitida à sua conservação e obter reescritos de graças. Oh, que momentos felizes desfrutei quantas coisas compreendia, mas para escrever alguma coisa eu preciso descrevê-las. Quando a minha alma se encontra com o meu amado Jesus, porque então me parece liberada do corpo, mas ao me encontrar novamente aprisionada às trevas da prisão, à distância do meu místico sol, a pena de não vê-lo me tornam incapaz de descrevê-las e me fazem viver morrendo, mas sou obrigada a viver atada e encarcerada neste mísero corpo. Senhor, tenha compaixão de uma mísera pecadora, que vive doente, a prisioneira rompe logo os muros desta prisão, para voar a ti e não retornar mais. Volume 4, capítulo 40, 23 de dezembro de 1900. Diante da santidade da divina vontade, as paixões não ousam apresentar-se e perdem por si mesma a vida. Depois de ter passado longos dias de silêncio entre o bendito Jesus e eu, senti um vazio dentro de mim. E esta manhã, ao ouvir, disse-me: amada minha, o que queres dizer-me que tanto desejas falar comigo?
E eu, a envergonhar-me, eu disse: Meu doce Jesus, quero dizer-te que anseio ardentemente por te amar a ti e ao teu santo querer. E se isto me concedes, me farás totalmente feliz. E ele agregou: Tu, em uma palavra, tens agarrado tudo, pedindo-me o maior que há no céu e na terra. E eu, neste santo querer, desejo e quero principalmente te conformar. E para fazer que te seja mais doce e agradável meu querer, põe-te no círculo da minha vontade e observa nela as suas diversas virtudes e qualidades, detendo-te agora na santidade do meu querer, agora na bondade, agora na humildade, agora na beleza, agora na pacífica morada que produz o meu querer, e nestas paradas que fizer adquirirá sempre mais novas e inauditas notícias de meu santo querer, e por isso ficará tão atada e aprisionada que não sairá nunca mais dele. E isso te trará um grande proveito, porque estando tu na minha vontade, não terás necessidade de combater com paixões e de estar sempre em armas contra elas, pois enquanto parece que morrem, renascem novamente mais fortes e vivos. Senão que me combater, senão que sem combater, sem estrondo, docemente morrem, porque diante da santidade da minha vontade as paixões não se atrevem a apresentar-se e perdem por si mesma a vida. E se a alma sente os movimentos das suas paixões, é sinal que não faz morada contínua nos confins do meu querer, que faz suas saídas, suas escapadinhas e seu próprio querer, e está obrigada a sentir a pessoa da natureza corrupta, enquanto que se estiver fixa em minha vontade, estará livre de tudo e sua única ocupação será me amar e ser amado por mim. Depois disso, olhando para o bendito Jesus, vi que tinha a coroa de espinhos e a tirei pouco a pouco e a coloquei sobre a minha cabeça. E ele me encaixou e desapareceu. E eu me encontrei em mim mesma, com um desejo ardente de estar sempre em sua santíssima vontade. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, fiat.